Olá, terceiro ano, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. E a gente vai continuar o nosso assunto das tendências contemporâneas e a gente vai falar sobre um assunto que é meio dúbio. Por quê? Porque o abstracionismo ele não começou nas tendências contemporâneas, apesar de ser uma tendência, ele começou durante as vanguardas europeias. Inclusive existe a vertente do expressionismo abstrato, que é totalmente influenciada. Ele começou mais ou menos um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, então ele se encontra nesse contexto das vanguardas, só que ele se estende pela arte contemporânea até os anos 50, mais ou menos, um pouco depois, tá? Então, a gente vai falar sobre abstracionismo, lembrando que ele está nas duas coisas. Ele é tanto uma vanguarda quanto uma tendência contemporânea, tá bom? Então, vamos começar. Façam as anotações de vocês, pause o vídeo quando precisar, tá bom? Então, vamos lá. A arte abstrata, ou abstracionismo, não se atém à figura formal, ou à retratação fiel do mundo, rompendo com qualquer forma concreta de representação. Então, embora haja registros, né, similares a essa forma de expressão desde a pré-história, foi nessa época da vanguarda e das tendências contemporâneas que começou a se utilizar cores e linhas e formas geométricas para desconstruir essa realidade, sem o uso de perspectiva e sem a preocupação com a luminosidade e sombra. Então, ele começa na Europa na primeira metade do século XX, tá? Por Wassily Kandinsky, é ele quem começa essa arte abstrata, e ele se opõe totalmente às regras acadêmicas da arte. Tá? E a gente tem dois tipos de abstrato, além do expressionismo abstrato, tá? Que é uma vertente do expressionismo, a gente tem o abstracionismo geométrico e o abstracionismo informal. Existem outros abstracionismos e outras técnicas, mas por enquanto a gente vai se ater a esses dois, tá? O abstracionismo geométrico, anotem aí, ele destaca-se a racionalidade por meio da organização das formas. Então, essas formas geométricas são extremamente organizadas, assim como as cores também, de maneira que a composição do final, né, o que resulta disso seja apenas a expressão de uma concepção geométrica, sem se importar com conceitos, tá? E com outras coisas, de querer passar alguma ideia específica. Não, eles estão querendo trazer uma composição harmônica, geométrica, extremamente organizada, tá? Já o abstracionismo informal, ele também trabalha com formas geométricas, mas ele faz isso de forma livre. Ele tem total influência do expressionismo, indo ao encontro de uma arte imaginária, instintiva, do inconsciente, da intuição, sensibilidade e emoção. Então, ele tem essa influência tanto do expressionismo quanto do surrealismo, tá? Agora, ele não vai para o figurativo como o expressionismo e o surrealismo, ele vai totalmente para o abstrato, ele traz maior liberdade artística e transforma elementos como cores vivas, cores brilhantes, formas orgânicas e linhas em ideias e símbolos subjetivos. Eles também usam manchas, gotas e tal, sem ficar preocupado com a organização final dessas formas, né? Como aconteceu com o abstracionismo geométrico, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns artistas que trabalharam esse estilo, ok? O primeiro artista é o primeiro a fazer isso, que foi o Wassily Kandinsky, ele foi um pintor russo e foi o precursor da arte abstrata. Ele iniciou com pinturas de paisagens, a gente vai ver essa evolução, tá? Ele iniciou com pinturas de paisagens e aos poucos ele foi retirando das suas composições as definições e os contornos mais figurativos, tornando as suas pinturas cada vez mais distantes do mundo real. Ele foi influenciado também pela música, às vezes ele ouvia uma música e tentava expressar aquele sentimento através da pintura, mas sem pintar de forma figurativa, tá? E ele teve uma tendência cada vez mais abstrata e cada vez mais em evidência. Ele formou em 1911 o grupo O Cavaleiro Azul, incentivando alguns artistas expressionistas a demonstrarem aquilo que eles queriam expressar, só que através do abstrato, né? E acabar com o figurativo.
Ele fugiu da Alemanha na época do nazismo, tá? E da Segunda Guerra Mundial e foi para a Suíça, que era um país neutro. A maioria dos artistas foi para lá. Tanto é que a gente falou sobre o Cabaré Voltaire e como esse local, que era uma reunião de artistas, acabou formando, inclusive, o dadaísmo, que quando a gente falou do dadaísmo, e uma das maiores exposições dadaístas aconteceu lá. Né? Então, ele fugiu da Alemanha para a Suíça, ficou lá durante a guerra e depois ele voltou para a Rússia. Tá? Ele foi professor da escola Bauhaus, que foi uma escola de arte e de design, tá certo? Então, foi um importante professor e essa arte abstrata dele influenciou bastante essa simplificação das formas do design da escola Bauhaus. Tá? Então, aqui você vê o começo da carreira dele, a parte fauvista dele, tá? Aí depois ele vai simplificando as suas formas e tornando elas cada vez mais abstratas, né, com linhas, até chegar à abstração total, tá? E aí você está vendo pinturas de Wassily Kandinsky. Lembrando que para você entender uma arte abstrata, você não tem que buscar formas como aqui. Aqui a gente ainda consegue encontrar formas, um pôr do sol, talvez, atrás das montanhas, à noite ou dia, enfim. Mas a arte abstrata não busca nada disso. Então, a mensagem que se passa através da arte abstrata, com a arte abstrata, é através das cores, né? Cores fortes, cores mais coloridas. O que eu quero dizer com isso? Cores mais suaves, linhas, né? Linhas grossas, linhas mais finas. O que eu quero decidir ou passar? Que mensagem com a combinação de coisas? Então, a arte abstrata, ela não fala através do figurativismo, então não adianta você olhar para uma figura abstrata e tentar encontrar um rosto, uma vaca, um animal, você não vai achar nada, tá? Outro artista super importante, inclusive ele é um dos precursores do expressionismo abstrato, é Jackson Pollock. Ele é um pintor estadunidense. Ele iniciou com obras realistas e depois ele foi influenciado pelas criações de Pablo Picasso e de Juan Miró. Aos poucos ele foi criando seu próprio estilo. Era uma pintura única, deixando de vez o realismo. Ele foi, esse artista, de extrema influência e importância para o expressionismo abstrato, tá? Ele criou a pintura de ação ou action painting, que a movimentação do artista enquanto pinta, ele é tão importante quanto a obra pintada. Então, ele usava os movimentos, a energia e a velocidade do artista durante a pintura. E também utilizou o dripping, ou gotejamento, que é uma técnica criada pelo surrealista Max Ernst, em que você pinga a tinta e deixa ela escorrer, né? Então, ele fazia isso nas suas imensas telas. As telas dele são gigantescas, eu vou mostrar para vocês ele pintando uma delas com essa técnica do action painting, tá? Ele usava vários tipos de tinta diferente, por exemplo, a tinta acrílica e a tinta a óleo. A diferença delas é o tempo de secagem. Se você pintar com a tinta a óleo, ela vai demorar a secar, então você pode bagunçar mais, mexer naquela tinta, enquanto que a tinta acrílica ela seca muito rápido. Se você fizer a técnica do gotejamento, né, do dripping com a tinta acrílica, quando você pingar, se for uma gota muito grossa, ela vai secar por fora e dentro vai ficar molhada ainda, úmida, porque é uma quantidade de tinta muito grande que vai secando de fora para dentro. Então, o que acontece? Como dentro ainda está úmido e fora está totalmente seco, vai causar rachamentos. Então, ele podia criar alguma coisa para provocar propositadamente esses rachamentos. Enfim, ele misturava técnicas e tintas diferentes. Ele também pintava com a tela toda no chão, ele deitava a tela no chão para ele se sentir dentro do seu próprio quadro. Ele teve vários comprometimentos psiquiátricos e também dependência química e passou por vários tratamentos, né, que influenciaram no seu trabalho. E aí ele se tornou muito famoso com esses trabalhos, só que nos anos 50 as suas obras foram cada vez mais desvalorizadas, o que levou ele à depressão e ao alcoolismo, e ele faleceu em 56 em um acidente de carro. Aqui a gente vê ele com a sua tela no chão e com action paint, e você vê que ele pega com o pincel a tinta e joga, né, na tela. Aqui uma tela da época do final do realismo, ele começando a se influenciar pelo cubismo,
Aqui ele já totalmente influenciado tanto por Pablo Picasso na tela da direita, quanto por Juan Miró na tela da esquerda. E aqui ele totalmente abstrato, com as técnicas tanto de ação quanto de dripping, tá? Lembrando, aqui a gente identifica os sentimentos do artista, tanto pela ação que o artista levou a pintar, se a gestualidade foi uma pintura mais agressiva ou se foi mais suave, quanto a combinação das cores. O que quer dizer um amarelo, um vermelho, um branco e um preto unidos? Quais são os significados que essas cores podem ter? Essa tela que vocês estão vendo aí agora, essa pintura em tons neutros de preto, branco, cinza e marrom, foi uma tela que ele pintou durante a Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma tela bastante que expressa muito sentimento em relação a essa guerra, através da gestualidade do artista. Você vê que ele joga as tintas, e tem gotas, e tem tintas que foram atiradas praticamente com força na tela. E as cores, o significado das cores. O preto simboliza luto, o branco busca pela paz, então você vê poucos brancos, mais pretos aí. E o marrom, que é uma cor neutra, né, junto com o cinza, e você tem essa dualidade da pessoa que está no meio dessa situação de guerra, tá? E a gente tem o artista europeu também, Piet Mondrian, ele é um artista holandês. Ele, no início, retratou paisagens serenas com tons de cinza e verde escuro, e aí ele começou a se influenciar pelo impressionismo e, posteriormente, pelo cubismo. Insatisfeito com o estilo realista, ele começou a moldar a natureza, os moinhos e as igrejas sob a perspectiva geométrica, como os cubistas começaram fazendo. Foi integrante do movimento O Estilo, desenvolvendo uma teoria sobre novas formas artísticas, e depois ele integrou o grupo Abstração Criação, tá? Ele transportou para a pintura o andamento urbano e o ritmo também agitado do jazz, da improvisação. Ele é um símbolo da modernidade, levou a arte abstrata às últimas consequências com extrema simplificação das formas, tá? Então, ele foi o maior pintor do abstracionismo geométrico. Então, ele era extremamente simplista. Suas obras são predominantemente geométrica. Ele usa muitos quadrados e retângulos e utiliza cores primárias, azul, amarelo e vermelho, e as cores neutras, preto e branco, né? Que são, para ele, segundo palavras dele, são as cores básicas e elementares para o universo. Você não precisa de outras, tá? E a sua teoria influencia as artes visuais, também a arquitetura no minimalismo, que é uma tendência contemporânea que a gente vai ver, o desenho industrial e as artes gráficas, o design, tudo, tá? Então, aqui você vê o início no impressionismo, né? Ele tentando retratar a luz natural sobre os objetos, e você vê que ele usa cores neutras, né? Bem, cores mais suaves e neutras. Aí ele já é influenciado e começa a usar umas cores mais fortes. Aqui ele já começa a simplificar as formas, influenciado pelo cubismo, até chegar na abstração total das cores primárias e neutras, tá? Aqui mais pinturas dele, totalmente abstracionismo geométrico, que é a organização profunda dessas formas, tá? No Brasil, a gente tem Manabu Mabe, que foi um pintor, gravador, ilustrador japonês, que foi naturalizado brasileiro. Ele iniciou na infância a retratar pés de café em sacos, papelão, madeira, uso de crayon, né, que é giz de cera, e aquarela, tá? Ele era autodidata, ele aprendia sozinho e ele conseguiu se manter pela vida toda apenas da sua arte, tá? Ele realizou pinturas de natureza morta e de corpo humano, porém, em pouco tempo ele se tornou pioneiro no abstracionismo no Brasil. Usava cores vibrantes, pinceladas livres, com geralmente um fundo monocromático de azul ou de vermelho. Ele fez parte do grupo Seibe, que era um grupo de artistas japoneses que se reuniam para trocar experiências e aperfeiçoamento técnico. A Tomi Otaki, que a gente vai falar já também fazia parte desse grupo. Ele ganhou o prêmio de melhor pintor nacional na 5ª Bienal de São Paulo e o prêmio de pintura na 1ª Bienal de Paris, e morreu aos 73 anos. E aqui a gente vê um retrato feito por ele,
Aqui a gente já vê um início de abstração e influência do cubismo. Aqui também influência do cubismo, do protocubismo em natureza morta. Já vai para uma abstração maior até chegarmos às obras mais recentes dele. Tá? Aqui você vê pinceladas livres e fundo monocromático. E a gente chega na artista Tomi Otaki, pintora, gravadora, escultora também japonesa naturalizada brasileira, tá? Ela veio ao Brasil em visita, ela veio ao Brasil em visita ao irmão dela, em 1936, mas com o início da Guerra do Pacífico, que foi uma guerra que envolveu o Japão e Estados Unidos, ela se instalou definitivamente no país, tá? Iniciou sua carreira quase aos 40 anos com obras figurativas, então ela mostrava paisagens e outras coisas, e depois ela partiu para o abstracionismo. Ela participou do grupo Seibe com o Manabumabe, fazia pintura, escultura, serigrafia, litografia e gravura em metal. O que é litografia? A litografia é a gravura, como a xilogravura. A xilogravura é em madeira, a litografia é em pedra. E a gravura em metal, né? As bases. Ela ganhou vários prêmios em salões brasileiros e internacionais. Em São Paulo, em 2001, foi fundado o Instituto Tomi Otaki pelos filhos dela, né? É um centro cultural que existe até hoje, fundado e projetado, administrado pelos filhos dela. Considerada a embaixatriz das artes e da cultura no Brasil, utilizava-se do abstracionismo informal para se expressar. Ela gosta muito de linhas curvas, linhas... na escultura dela, ela usa muito de linhas onduladas, linhas curvas, né? E já na pintura, ela usa pinceladas livres também, né? Texturas, transparências e cores contrastantes, tá? Morreu aos 101 anos. Então, aqui a gente vê obras figurativas dela no início de carreira. Também. E aqui já começa a abstração dela, usando cores contrastantes. Você já vê o início do vermelho. Ela curte muito vermelho, tá, gente? Então, várias obras dela são vermelhas. Pinceladas livres também. Você vê muita influência também de Manabumabe aqui nas obras dela, ou vice-versa. E aqui uma escultura, ela faz esculturas bem grandes, vermelhas, né? Várias cores, mas o vermelho é bem predominante, com linhas curvas, tá? Na cidade de São Paulo, tem várias esculturas dela. E para finalizar, o último artista abstracionista também brasileiro, Antônio Bandeira. Não é Antônio Bandeiras, tá? Não é o ator, é um artista abstrato, um dos maiores representantes do abstracionismo lírico no Brasil, pintor, desenhista e gravador também autodidata. Ele aprendeu sozinho. Nessa época, os abstracionistas eles aprendiam só porque eles estavam explorando uma área da arte que não existia antes. Então, a maioria deles não tinha estudo daquela área artística, tinha estudo em outras áreas, tá? Conseguia bolsas de estudos e tal, mas começou a sua arte de forma autodidata, aprendendo sozinho e desenvolvendo suas próprias técnicas. Aos 19 anos, ele criou, junto com outras pessoas, um centro cultural em Fortaleza, que nos anos 40 foi um espaço de intensa movimentação artística. Em 1944, ele fundou a Sociedade Cearense de Belas Artes, com o apoio de vários outros artistas. Aí ele foi estudar na França, na Escola Superior de Belas Artes, na Académie de la Grande Chaumière, graças a uma bolsa de estudos que ele recebeu em razão de uma exposição do Rio de Janeiro. Então, a formação dele na França veio depois que ele já era artista, tá? Então, ele primeiro se tornou um artista autodidata, ganhou um prêmio em uma exposição no Rio de Janeiro e, a partir desse prêmio, ele conseguiu estudar na França. Em 1951, ele volta para o Brasil, trabalha com Milton da Costa e José Pedrosa, que são outros dois artistas, e participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo. Graças a um prêmio nessa segunda Bienal, né, ele participou da primeira, na segunda Bienal ele ganha um prêmio e volta a Paris, passando também pela Inglaterra e pela Bélgica. Ele editou um livro no Brasil de poemas e litogravuras, né, dele, então você vê que ele trabalhava com litografia também, assim como Tomi Otaki, e ele fez um livro de poemas totalmente ilustrado pelas próprias gravuras dele, era um livro totalmente dele,
A arte dele era simples e delicada, com explosão de cores, assemelhando-se a jatos de tinta. Então, você vai ver, nas obras que eu vou mostrar para vocês aqui, que o abstrato dele era bem delicado, bem diferente do abstrato de Jackson Pollock, que tem uma agressividade na hora de colocar as tintas. E uma frase dele é: nunca pinto quadros, eu tento fazer pintura. Ele morre em Paris aos 45 anos de idade. Então, aqui você vê o traço dele, a pintura dele, como é delicado, como é fininho o pincel, né, que ele utiliza para fazer esses traços, né, sempre muito delicado. Então, é muito fácil reconhecer a pintura de Antônio Bandeira. Lembra do ator? Tá? Várias obras dele. E é isso, gente. Eu vou deixar para vocês algumas atividades lá na plataforma para vocês fazerem. Tenham uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.